Boa noite, uma boa noite a todos que nos acompanham semanalmente aos sábados no nosso estudo Conhecendo o Nosso Lar, que se debruça então sobre essa obra tão especial que trouxe e continua trazendo tantos ensinamentos para todos aqueles que procuramos entender de que forma o conhecimento da vida no mundo espiritual tem que nos ajudar a viver com mais qualidade e com mais espiritualidade desde agora, enquanto estamos a caminho nessa jornada reencarnatória. É um prazer estar com vocês. Eu me chamo Marcelo Souto e vamos então, na noite de hoje, dar continuidade à nossa navegação, aí, a nossa aventura pelos capítulos de Nosso Lar, especificamente analisando o capítulo 22, que vai falar de um item muito conhecido no movimento espírita, que é o bônus hora. Eu sempre tenho algumas lembranças muito bem-humoradas a respeito do bônus hora, porque aqui no meu estado, aqui no Amazonas, a gente sempre brinca com essa questão do bônus hora relativamente quando estamos ultrapassando ali méritos de serviço, ficamos depois do horário ou precisamos fazer algo além do que estava programado. A gente sempre brinca dizendo que é bônus horas a mais, ou que vamos fazer porque teremos bônus hora. Aliás, essa é uma boa forma da gente puxar aí o fio da meada da análise desse capítulo, desse conceito chamado bônus hora, essa lembrança de bom humor, porque na verdade, apesar de ser uma brincadeira, essa brincadeira demonstra que nós não entendemos muito bem a respeito do que se trata verdadeiramente o bônus hora. E a análise que nós vamos fazer nessa próxima hora de estudo, ela se dedica especificamente a elucidar a natureza do que seria esse bônus hora. Quando eu falei que há um equívoco com relação a esse bônus hora, apesar das brincadeiras, né, serem aí xixes de bom humor com relação a esse conceito, mas o bônus hora é algo que só existe em nosso lar. Não dá, por exemplo, para falar em serviços do encarnado na Terra valendo bônus hora para quando ele desencarnar. Isso seria impossível. O bônus hora é uma espécie de valor simbólico acumulado por todos aqueles que se desdobram nos serviços dentro da colônia de nosso lar. Não dá para fazer transferência de câmbio entre serviços no Centro Espírita da Terra e serviços na colônia de nosso lar. Aqueles trabalhos que nós realizamos aqui não são computados como bônus hora. Esse é um primeiro fator. O segundo fator é que existem debates aí no movimento espírita, algumas críticas feitas a essa questão do bônus hora no sentido de que não haveria necessidade de haver esse bônus hora, que ele seria algo muito equivalente ao dinheiro, enfim. O que nós precisamos entender quando falamos a respeito dessa forma de construir um valor simbólico que seria equivalente a uma remuneração para os trabalhos de nosso lar, o que sempre a gente precisa entender, aliás, com relação a tudo, a todas as estruturas que compõem o funcionamento de nosso lar, e é sempre bom repetir isso e nós vamos repetir sempre, é que nosso lar é uma colônia próxima às regiões da Terra. Nosso lar abriga espíritos como nós
que deixamos o corpo físico e estamos, tanto no que diz respeito às sensações, quanto no que diz respeito à nossa estrutura perispiritual, ou ainda no que tange a nossa mentalidade com relação à vida e os processos da vida, nosso lar recebendo espíritos como nós, com todas essas estruturas, não poderia dar saltos no que diz respeito à estruturação dos processos daqueles que ali habitam. Então nós vamos encontrar em diversos capítulos estruturas análogas no que diz respeito à organização social, à alimentação e agora, como nós estamos vendo, estruturas análogas relativas aos processos de remuneração pelo trabalho. Marcelo, os espíritos puros, como nós vamos ver, não recebem remuneração pelo trabalho. Por que em nosso lar, então, existe algo equivalente a um sistema remunerativo? Porque aqueles que vamos para essas colônias espirituais próximas à Terra não somos espíritos puros. Aliás, não somos nem espíritos superiores. Na escala espírita ali que a gente vai encontrar na codificação, a gente estaria ainda na condição de espíritos imperfeitos. Então nós precisamos do aguilhão, nós precisamos da remuneração para irmos automatizando o espírito de serviço até ao ponto em que, atingindo a condição de espíritos puros, não precisaremos mais de nenhum tipo de remuneração financeira, nem de bônus hora, nem de nenhum mecanismo parecido com esse. Então, se te causa estranheza a existência de uma economia, ainda que simbólica, em nosso lar, nós vamos pedir para você considerar que ela é uma colônia de transição ainda muito próxima à forma de vida da Terra. Não dá para dar saltos, não dá para mudar de uma vez a mentalidade daqueles que desencarnamos. Nós precisamos de estruturas análogas para que essa transição possa ser feita, até porque, também como nós vamos ver, muitos espíritos em nosso lar passam uma temporada na colônia em preparação para reencarnarem de novo na Terra. Então, seja no plano material ou no plano espiritual, essa faixa de densidade em que a gente se encontra precisa ter estruturas análogas, para que a gente possa não sofrer aí prejuízos na nossa adaptação. Dito isso, feitas essas considerações, vamos avançar então no nosso estudo. Nós vamos trazer trechos, como sempre trechos, nunca trazemos o capítulo inteiro para não ficar cansativo, mas também não podemos abrir mão de trazer aqui os trechos, inclusive de fazer a leitura deles, considerando que muitos companheiros que acompanham o nosso estudo ou leram a obra há muito tempo ou não a leram. A gente sempre recomenda a leitura. O estudo feito aqui em paralelo aos nossos comentários, a leitura antes ou depois, é sempre o melhor caminho. Mas para aqueles que acompanham aí de forma mais informal, a gente traz os trechos e faz a leitura para que você possa aí localizar-se, além do que isso nos ajuda a embasar a análise que nós estamos fazendo. Então, alguns trechos do capítulo 22 nós vamos trazer, começando aqui por essa pergunta que André Luiz vai fazer para a Dona Laura a respeito do bônus hora. Ainda naquela conversa na casa de Dona Laura, ok? Nós ainda estamos naquela conversa. 5 ou 6 capítulos se desenrolam todos nesse ambiente, nesse contexto. Então André pergunta, que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Vejam a mentalidade de André Luiz ainda muito vinculada ao da Terra, a da Terra.
ele imagina o bônus hora como sendo um dinheiro. O dinheiro no mundo, ele é um acordo que as civilizações estabelecem para que a gente não precise estar carregando produtos como era antigamente, já que a nossa economia era baseada na troca. Então eu que sou pescador, troco com você que é agricultor, peixes por verduras, digamos assim. Para facilitar esse câmbio de mercadorias, nós instituímos uma moeda e atribuímos a ela um valor. Em nosso lar não existe moeda. Bônus hora não é uma moeda. Nós vamos entender de que se trata então o bônus hora. André, aqui o narrador, diz que a interlocutora dele perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera, porque no trecho antes desse, André diz que vai mudar de assunto, porque viu que ela se entristeceu quando no capítulo anterior ele perguntou de Ricardo a respeito do marido dela, isso veio no assunto, e ela então começou a ficar mais entristecida. Para ser gentil, André Luiz mudou de assunto perguntando do bônus hora. E aí, ela então mudando o tom da mente ali, do padrão mental, ela vai explicar que nosso lar não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Então vamos lá. Melhor dizendo, o bônus hora não é, de novo, repetimos, propriamente moeda, mas ficha de serviço individual. Meus amigos, como é que essa remuneração é feita? Essa remuneração é feita enquanto ficha de serviço. Você não ganha um papel moeda para fazer a troca. É uma ficha de serviço que funciona como valor aquisitivo. Aí o André Luiz, diante dessa estranheza, pergunta: aquisitivo? E aí a dona Laura vai então explicar. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Isso aqui merece uma análise da nossa parte, porque no mundo, na maioria das vezes, a gente se perde nesses debates a respeito do melhor sistema econômico político, tendo aí como duas polarizações comunismo e capitalismo. No comunismo, todas as propriedades são comuns, coletivas, significando isso que toda a produção que é feita na coletividade, ela é tomada pelo Estado e distribuída igualmente para todos. O problema desse sistema, o Livro dos Espíritos nos ajuda a entender, é que a gente, não considerando a liberdade produtiva de cada indivíduo, incorremos na injustiça de não dar para aquele que produz mais o proporcional à sua produção. Além do que, sempre haverá, pelo egoísmo humano, a concentração de riqueza de alguma forma. No outro lado desse extremo, nós temos o capitalismo, que considera a desigualdade na produção, dá para quem produz mais, proporcionalmente à sua produção, mais riqueza, mas ao mesmo tempo proporciona aí o acúmulo e a distribuição desigual desses recursos, tendo em vista a possibilidade do acúmulo egoístico desses produtos, dessa soma relativa aí ao recebimento pelo trabalho. A gente não vai discutir aqui
sistemas político-econômicos voltados para a terra. Esse não é o objetivo, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês nesse trecho é que o sistema de nosso lar é um equilíbrio belíssimo em torno desses dois extremos. E eu vou explicar por quê. A dona Laura diz aqui que existe uma produção em comum. Vestuário e alimentação são elementares. Então, há serviços centrais na governadoria que cuidam dessa distribuição do básico relativo à habitação, alimentação e vestuário. E para isso, vai dizer a dona Laura, todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, os que trabalham adquirem direitos justos. Então vejam um equilíbrio perfeito, considerando tanto a necessidade do atendimento das necessidades básicas, elementares, quanto o mérito de cada um por aquilo que voluntariamente se dispõe a produzir. Assim nós não temos nem os excessos do comunismo, nem os excessos do capitalismo. Nós temos a produção voltada para a coletividade, atendendo o interesse de todos, e temos o mérito individual justamente considerado. Porque, provavelmente, numa colônia como o nosso lar, as exposições excessivas do egoísmo humano são justamente equilibradas ali pela amorosidade, pela justiça que existe no que diz respeito à condução da vida coletiva, lembrando que o líder da colônia não é eleito por méritos materiais somente. O governador é alguém que possui altos méritos, valores morais, sabendo, portanto, conduzir os processos relativos à economia comum e não estando sujeito aos processos de corrupção que existem aqui na Terra. Então eu gostaria de destacar isso, que tanto as necessidades básicas são possibilitadas, o atendimento dessas necessidades, não existindo, portanto, miséria em nosso lar, ainda que se trate de espíritos. Lembrem, nós estamos numa colônia de transição, existem necessidades que devem ser consideradas, mas também nós não temos aí a injustiça de não considerar que o trabalho individual precisa ser remunerado conforme o mérito de cada um. É o equilíbrio perfeito entre os extremos que nós vemos se debaterem aí na esfera dos encarnados. E aí ela vai dizer que cada habitante recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora, vejam só, conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Então, o que vimos até aqui? O nosso lar não é dinheiro, melhor dizendo, o bônus hora, eu estou confundindo várias vezes, o bônus hora não é dinheiro, ele não é uma moeda, mas ele é uma ficha de serviço a qual aqueles que produzem o a mais, o além da sustentação comum da colônia, podem adquirir recursos extraordinários que podem ser aplicados aí de várias formas. Estamos compreendendo? Por isso a dona Laura diz, precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Como eu falei para vocês na abertura do nosso estudo, considerando que são espíritos imperfeitos que ali habitam, se nós não equilibrássemos
o mérito individual com a possibilidade das necessidades básicas atendidas para todos, a gente teria miséria, carência na colônia. Se, por outro lado, nós não considerássemos o mérito, não estaria estimulado o recurso de produção e trabalho para espíritos que, sendo imperfeitos, precisam, ainda que estejam numa colônia espiritual, precisam de um estímulo para que, produzindo e trabalhando, possam chegar ao patamar de serviço exclusivamente voluntário e movidos única e exclusivamente pelo amor. Ok? Vamos continuar. Seguindo aqui o diálogo, André Luiz faz uma pergunta interessantíssima, que é uma pergunta que todos nós encarnados faríamos, com certeza. Todavia, diz ele, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? Ou seja, existem serviços de natureza diferente. Uns explicam, outros curam, outros constroem, outros administram. Não tem diferenças de remuneração em função dessas diferenças de serviço? E aí o André Luiz prossegue na pergunta. O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? A dona Laura então dá um sorriso e explica. Tudo é relativo. Vamos ver o que isso quer dizer. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, ela já desconstrói o que André Luiz está querendo induzir. O administrador tem que sacrificar menos do que o subalterno? Será? Vejam que a medida que ela está dizendo aqui não é relativa a cargo, a posição. O que se mede em nosso lar é a cota de sacrifício pessoal. Vamos continuar que fica mais interessante. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Voltemos. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada não em função da posição, mas em função da cota de sacrifício pessoal despendida. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, olhem só o que eu falei, esquecer determinados prejuízos da terra. Ela está dizendo para André, não queira entender o sistema de remuneração de nosso lar com a mentalidade de quem vem da terra. Porque nós que estamos na terra, avaliamos títulos, carreiras. Médicos, advogados recebem mais que construtores, pedreiros, operários, apesar de que não adianta ter saúde se não tiver casa, se não tiver quem erga paredes. Então, na Terra existem preconceitos estabelecidos que, em função das nossas imperfeições, diz a dona Laura num trecho que nós não colocamos aqui, precisam ainda existir. Mas, no que diz respeito a nosso lar, o que é considerado não são os padrões da Terra. O sistema de bônus hora considera o sacrifício pessoal, independente de você ser um operário que constrói, um enfermeiro, um médico, um administrador ou um professor. Continuemos. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Mais uma vez, a dona Laura nivela
aqui governadores, administradores e subalternos. Ela diz que os dois não pesam os deveres morais que lhes competem no que diz respeito à atividade que estão executando. Ela está dizendo o tempo todo para André, não olhe títulos, carreiras, olhe deveres morais e sacrifício pessoal. Estamos entendendo que o bônus hora não é um comparativo para dinheiro, para moeda, porque nem sequer é contabilizado no que diz respeito somente à quantidade de horas. Nós vamos já ver isso aqui em seguida. Vamos lá. Vivem quase todos na terra, ela vai dizer, a confessar a ausência do impulso vocacional, ou seja, a gente reclama que não faz o que ama, mas continua recebendo os proventos comuns ao cargo que ocupamos. A gente diz que não é a nossa vocação, faz mal feito, mas não temos a consciência ou de mudar de atividade ou de dizer assim, eu acho que seria justo eu receber menos. A gente reclama, mas quer receber mais, sempre mais. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens. Não é a quantidade, é a qualidade, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Então vamos lá, temos três elementos que vão constituir essa análise. 3 elementos: tempo, teor de trabalho e valores morais despendidos relativos a sacrifício pessoal. Na Terra, a gente considera teor e tempo, mas não consideramos sacrifício pessoal e valores morais despendidos. Essa é a grande diferença. Em nosso lar são considerados tempo e teor, mas sempre condicionados ao elemento principal que puxa esses dois, que são valores morais e sacrifício pessoal dito mais acima. De novo, vejam que é muito diferente dinheiro de bônus hora. Não tem nada a ver. Vamos avançar para entendermos um pouco mais. O verdadeiro ganho da criatura, diz a dona Laura, é de natureza espiritual. Valores, patrimônios espirituais. Não é algo que você acumula, recebe e gasta. É ficha de serviço. E o bônus hora em nossa organização, diz ela, modifica-se em valor substancial segundo a natureza ou o teor dos serviços. Então o teor é sim considerado, não sozinho. No Ministério da Regeneração temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento e assim por diante. Por que essas diferenças? Porque são serviços de natureza diferente. Quem esclarece trabalha o intelecto. Quem trabalha no Ministério da Regeneração, lembram que tem que lidar com espíritos difíceis, rebeldes, em situações complicadas que acabaram de chegar, muitas vezes do umbral, precisam ter cotas de desejo de construir valores no que diz respeito à amorosidade maiores. Então o teor do serviço é considerado não para dizer que quem é inteligente vale mais do que quem está despendendo renúncia e cuidado, mas para dizer, para calcular que os valores morais aplicados e a cota de sacrifício pessoal vão nivelar a contabilidade desses recursos sem desconsiderar o teor de trabalho e o tempo. É ou não é uma estrutura fabulosa que é justa e boa ao mesmo tempo?
Vamos lá. Seguindo aqui, ele vai perguntar sobre a utilização do bônus hora para intercessão. Ou seja, se eu posso adquirir recursos para ajudar alguém que eu amo. E ele faz a seguinte pergunta: poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor dos amigos? Indaguei curioso. Quanto maior a porcentagem do nosso tempo de trabalho, para responder a dona Laura, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Vejam só, numa colônia de transição como o nosso lar, se você não tiver esse tipo de mecanismo, você vicia os espíritos imperfeitos como nós a acreditarem que podem receber sem dar. Então é preciso que haja um mecanismo como esse. E aí ela vai dizer então a lógica que vai nos ajudar a entender, por exemplo, a fala da mãe de André Luiz nos capítulos anteriores, quando dizia assim: eu tenho que trabalhar para ajudar aqueles que amo. Se você vai solicitar recursos, intercessões que serão direcionados para auxiliar aqueles que você ama, não é que você tem que comprar o auxílio. É que você precisa entender que para receber auxílio, você tem que dar auxílio. Entendemos? Estamos entendendo? Não é que você chega lá e compra uma visita a um parente seu no umbral. É que seria injusto pedir que recursos da colônia sejam aplicados sem que você esteja dando para a coletividade algo de você. É por isso que existem essas estruturas, em função da nossa própria imperfeição. Então vamos imaginar, vejam só que curioso, a gente desencarna, vai para uma colônia espiritual e fica preocupado com aqueles que estão aqui na Terra. Vamos querer ajudá-los naturalmente, mas temos que ter ficha de serviço dispendido a favor de uma coletividade que vai despender recursos em nosso favor. Então não é assim, eu vou lá dar um conselho, eu vou lá ajudar alguém, vai lá e faz alguma coisa por mim. O que você tem dado para aqueles que você quer que intercedam em função dos que você ama? Isso também vale enquanto nós estamos aqui na Terra. Sempre para termos méritos, para sermos ajudados, precisamos dar algo de nós aos benfeitores amigos. Chico dizia, em uma mensagem que eu não me recordo o nome agora, que nós precisamos granjear amigos no céu, né? Céu entre aspas. Querendo dizer que quando nós ajudamos em trabalhos voluntários no centro espírita, esclarecendo, evangelizando, ou com recursos materiais, os parentes daqueles que estão encarnados, os parentes desencarnados daqueles que estão encarnados, simpatizam conosco. E vão muitas vezes, em função dessa simpatia, atender necessidades e solicitações nossas. Porque tudo na vida é assim. Não é uma barganha. É que precisa haver um equilíbrio. A gente não pode só receber. Nós precisamos também cooperar. E por último, com relação a um outro tópico, André Luiz vai perguntar a respeito da herança. Como é que fica a herança? E aí a dona Laura vai dizer que não há complicações. Depois de toda essa explicação aqui que a gente viu, fica fácil entender que não dá para haver herança como há aqui no nosso sistema terreno. Ela vai usar como exemplo o caso dela. Ela vai regressar em breve à Terra, vai reencarnar. E tem aí no seu pacote acumulado, digamos assim, 3.000 bônus hora auxílio.
Ela pode dar esse recurso para a neta? Não pode. Por que que não pode? Porque ele não foi adquirido só pelo tempo de serviço ou pelo teor do serviço. Ele é dispêndio de recursos morais individuais. Então, eu não posso doar os meus recursos de trabalho, os meus valores amorosos, intelectuais para alguém. Não tem como transferir. Mas ela pode fazer algo com isso. Ela vai dizer que apesar de não poder dar para ela, para a neta, esses recursos que vão para o patrimônio comum, ainda assim ela pode deixar a residência para a neta habitar, ela pode interceder por ela e preparar condições de trabalho para a neta e concurso amigo, e pode também ali ter o mérito de receber da organização da colônia auxílio valioso enquanto ela estiver encarnada. Resumindo, tudo é trabalho. A gente brinca dizendo, quem quer desencarnar para descansar, ou vai para as regiões inferiores, ou precisa aprender a trabalhar, ou descansa agora. Porque depois que desencarna, é só trabalho, porque a lei moral do trabalho, ela vige em todos os pontos do universo. Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Mas vamos avançar aqui então para um aspecto mais sutil dessa argumentação, que vai girar em torno do quanto que o trabalho, ainda que considerado por nós aqui na Terra, executado por nós, precisa avançar para que se transforme em espírito de serviço e doação. E nós vamos utilizar aqui trechos de duas mensagens do Emmanuel, ambas no Pensamento e Vida, uma intitulada Trabalho, a outra, vamos avançar aqui, intitulada Dever. Então vamos lá. Na mensagem intitulada Trabalho, Emmanuel nos diz assim, além do trabalho obrigação, que é o que a gente cumpre aqui na Terra e que nos remunera de pronto, é necessário que nos atenhamos ao prazer de servir. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, ou seja, por que que nós aqui na Terra precisamos ainda de um corpo grosseiro como esse, que precisa de combustível físico, que para ser adquirido precisa ser comprado, e para isso precisa haver trabalho? Por que que a gente precisa estar num corpo ainda com essa natureza densa? É porque o nosso espírito, ou nós espíritos, melhor dizendo, ainda não adquirimos o ensejo do trabalho como sendo algo, um valor próprio. Se a gente não tiver a necessidade para ser atendida, a gente tende para a inércia, para o tédio, para a preguiça. Então a sabedoria divina colocou para os espíritos mais imperfeitos, enquanto encarnados, a necessidade de atendermos recursos elementares para a nossa própria sobrevivência, daí o instinto de conservação. Vejam como tudo vai se encadeando. E aí, por meio do atendimento das nossas necessidades elementares, a gente se vê aí na condição de precisar trabalhar, apesar de que esse trabalho, está dizendo André Luiz, precisa nos ajudar a evoluir espiritualmente, sendo transmutado em prazer de servir. Precisa ir além da remuneração de pronto. Então, diz aqui André que na Terra nós somos compelidos a esse esforço para o sustento do corpo físico. Nós recolhemos de graça, no entanto, a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto,
é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que nos assegurem a euforia orgânica. Foi o que comentamos aqui. Cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, o homem fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. O trabalho-ação transforma o ambiente, o trabalho-serviço transforma o homem. Qual é o convite aqui de Emmanuel? Nós não precisamos evoluir para trabalharmos o aspecto moral do trabalho, voluntário do trabalho. O trabalho, o que ele chama de trabalho-serviço. Você pode fazer isso no seu trabalho profissional. Você é pago para executar determinada tarefa, mas vê um amigo de trabalho enfrentando um momento difícil, você não é pago para se aproximar dele e estender a mão, mas você pode voluntariamente fazer isso. Você pode ensinar algo para o teu colega de trabalho, apesar de não ser pago para fazer isso. É um trabalho voluntário. É o trabalho-serviço que André Luiz está dizendo. Melhor, Emmanuel está dizendo. Então, mesmo matriculados em estações de trabalho materiais, que são o que Emmanuel chama de trabalho-ação, executando esses trabalhos e recebendo valores financeiros amoedados por eles, nós podemos ainda assim ir além do trabalho-ação que transforma o ambiente e encontrarmos formas de acendermos em nós o trabalho-serviço que transforma o homem. E quanto mais nós fizermos isso, mais estaremos educando a alma para aprender que sem o corpo físico, sem a necessidade da sobrevivência, é preciso trabalhar. É preciso cooperar na obra divina para que não sejamos um peso sendo sustentados, desequilibrando a economia da vida, recebendo sem dar. Prossigamos aqui na mensagem. As tarefas remuneradas, diz o Emmanuel, conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. Eu, vendo a minha força de trabalho, recebo um salário. A prestação de concurso espontâneo sem qualquer base de recompensa, no entanto, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Os espíritos superiores não recebem nada pelo que fazem, a não ser o alimento do amor de si mesmos, que é dado, e na matemática divina, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Eu não gasto, porque são recursos meus, é de mim que eu estou dando. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar não por salário, mas por amor de servir. Vejam só. No entanto, o que nós estamos querendo dizer aqui é que nós podemos trabalhar por amor de servir, ainda que o trabalho seja remunerado financeiramente. Podemos estar despertando valores morais e espirituais, ainda que estejamos recebendo por esse trabalho. Não é receber ou não o salário que te impede de trabalhar por amor de servir. Mesmo sendo uma atividade justamente remunerada, se você vai além da justa obrigação e despende valores morais de renúncia, de esforço, de iluminação espiritual, ainda que esteja recebendo o salário do mundo, você está recebendo o salário espiritual.
que é a conquista de virtudes, angariando simpatia daqueles que se beneficiam com o trabalho além da obrigação que você está executando. Quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, vejam só, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Ninguém nos obriga mais. É uma necessidade auxiliar, ajudar em qualquer contexto em que a gente se encontre. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. É por isso que não precisa mais do imperativo, do empurrão, do aguilhão, da sobrevivência de um corpo denso. Os espíritos desse círculo mais elevado, quer precisem comer, morar ou vestir, ou não precisassem, porque não precisam, eles vão trabalhar, eles vão buscar o serviço, porque já se rendem a ele por livre vontade, não precisam mais desses condicionamentos. Por isso, finaliza Emmanuel na mensagem Trabalho, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. É o que a gente pode chamar de paraíso. Não aquele paraíso tedioso de contemplação eterna, que seria mais um inferno do que um céu, mas um paraíso daquele que construiu o céu dentro de si, aprendendo que o trabalho é a lei da natureza e que quanto mais trabalho e mais serviço, mais simpatia, mais boa vontade, mais nós nos alimentaremos de servir, fazendo da vontade de Deus não uma obrigação, mas o simples desenrolar da nossa existência. Para finalizar, temos aqui 3 parágrafos da mensagem intitulada Dever. Emmanuel diz assim: dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, quando a gente diz com relação ao trabalho profissional, é um dever, como se fosse um peso, do ponto de vista espiritual, Emmanuel está dizendo aqui que o dever é um mecanismo automático de responsabilidade em que, ao mesmo tempo que a gente constrói na obra divina de Deus, a gente trabalha pelo nosso próprio aperfeiçoamento. Poderíamos dizer, na verdade, que não há autoaperfeiçoamento sem cooperação na obra divina, porque isso seria egoísmo. E egoísmo é contra aperfeiçoamento individual. Então, ao mesmo tempo que a gente colabora na obra divina, na evolução daqueles que nos cercam, na posição de administradores, de pais, de mães, de tutores, a gente está contribuindo na nossa própria elevação. É por isso que quem dá, recebe. Ainda que não receba dinheiro, recebe valores espirituais. Então, o dever extrapola a obrigação sacrificial da forma como nós enxergamos o trabalho. Ele vai além. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim a conta de raio na esfera da vida. Todo espírito, inteligência, individualmente, conscientemente considerada, diz Emmanuel, é um raio na esfera da vida, evolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum,
atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa. Vejam a beleza aqui da frase um tanto poética. A gente plasma os nossos reflexos nas nossas obras e nas pessoas e recebemos da vida reflexos positivos proporcionais ao que estamos dando, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação dos mais altos valores da vida. Quando a gente cumpre o nosso dever, colocando ele dessa forma espiritualizada, nós sintonizamos a nossa mente com esferas e espíritos superiores. E isso significa para nós a assimilação de valores mais altos da vida, que vão nos puxando dentro dessa cadeia de afinidade e vão contribuindo para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Finaliza Emmanuel dizendo que, desse modo, pela execução do dever, que é região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, nós exteriorizamos a nossa melhor parte e recolhemos a melhor parte dos outros, considerando-se esses outros os nossos pares da terra ou os espíritos superiores que nos tutelam e que nos auxiliam. Diante de todo esse caminho que nós fizemos, o convite de André Luiz, de Emmanuel, de Kardec, de Jesus, é que enquanto estamos aqui encarnados, nós possamos mudar o olhar para o nosso trabalho. No capítulo que nós estudamos a respeito da profissão, nós vimos que quando nós malbaratamos as oportunidades, nós voltamos em encarnações seguintes condicionados a certos limites de atuação para que possamos valorizar o dever, o acrisolamento de valores individuais, como diz Emmanuel. Então, para muitos desencarnados hoje, o trabalho com amor no sentido da vocação não é uma possibilidade. Nós não amamos o que fazemos sempre, mas podemos, dentro do dito popular, aprendermos a amar o que fazemos. E significando isso que, ainda que não seja a nossa vocação, fazendo com amor, enxergando oportunidades de desdobramento dos nossos recursos espirituais, nós vamos evoluir porque estaremos angariando recursos próprios, espiritualmente considerados como sendo virtudes, conquistas do intelecto e do coração, que são patrimônios do espírito. Portanto, se você nem sempre acorda feliz para ir desempenhar determinada tarefa, o primeiro passo talvez seja agradecer pelo ensejo de quitarmos erros do passado. Se o nosso trabalho não pode ser o que amamos, estamos expiando abusos do passado, mas a misericórdia divina é tão boa, tão atuante em nosso favor, que ao expiarmos nós já podemos ganhar duplamente. Se agradecemos diante desse trabalho que não é ainda o que nos felicita, se já aprendemos a derramar a gratidão porque podemos sustentar as nossas necessidades por meio dessa tarefa, nós podemos olhar as pessoas, o conjunto de oportunidades de autoiluminação que existem ali e que vão além do salário que estamos recebendo, do salário do mundo.
Podemos aprender a amar aqueles que trabalham conosco, sendo justos na função de administradores, enérgicos, mas amorosos, na função de subalternos, fazendo para o superior aquilo que gostaríamos de receber se na posição dele estivéssemos. É todo um mar de oportunidades que se abrem aos nossos olhos quando nós, a partir de toda a argumentação desse capítulo, tiramos o véu da obrigação do trabalho do mundo e somos convidados a olhar esse trabalho sobre o prisma do Espírito. Tudo se amplia, tudo muda e nós vamos ver, finalmente, para encerrarmos, que não precisamos desencarnar para aprendermos a trabalhar com amor, com espírito de serviço, desenvolvendo os valores morais que os espíritos de nosso lar recebem na forma de bônus hora. Nós podemos, se não existe o bônus hora aqui, angariar patrimônios do espírito, que são muito mais fundamentais do que mesmo a ficha de serviço de nosso lar. O convite para mim e para você, portanto, é que amanhã, domingo, para quem trabalha domingo ou na segunda, ao levantarmos da cama, se amamos o que fazemos ou se precisamos aprender a amar o que fazemos, é preciso considerar que somos espíritos imortais e que dentro dessa função pelo qual somos remunerados com o salário do mundo, precisamos aprender a olhar com os olhos do Espírito e ver quais os convites que a divindade colocou ali para que, além do salário do mundo, possamos, servindo voluntariamente, aprendermos a trabalhar como espíritos imortais. Se fizermos isso, além de levarmos todos os patrimônios morais e intelectuais de amor e de renúncia executados e conquistados no nosso trabalho profissional, quando desencarnarmos, será muito fácil nos adaptarmos, porque já estaremos condicionados ao voluntarismo de um trabalho que não depende do salário e que está em busca, considerando-se o tempo sim, o teor sim, mas está em busca dos valores morais proporcionados pelo trabalho, seja ele qual for. A gente encerra aqui o nosso estudo, nos despedimos e já desejamos a você, já que esse estudo é no sábado, um feliz Natal, que possamos lembrar da presença de Jesus sempre, indo além das banalidades, dos convencionalismos do mundo, que possamos lembrar que Jesus quer, acima de tudo, a nossa renovação. E o trabalho é uma forma de nos renovarmos. Até o nosso próximo estudo. Um abraço, um Feliz Natal para você e que Deus nos abençoe.